Olá! Hoje a gente vai falar do LinkedIn e como essa rede social é importante para ajudar você no processo de transição de carreira. Roda a vinheta para a gente começar. E antes da gente começar esse papo aqui sobre o LinkedIn, eu queria pedir para você assinar o canal do TIP e deixar o seu joinha, para esse vídeo chegar a mais pessoas que estejam fazendo aí o processo de transição de carreira. Então, bora lá, bora falar de LinkedIn hoje. Gente, antes da gente começar, eu preciso confessar uma coisa para você. Eu entrei no LinkedIn no dia 22 de dezembro de 2008. E eu confesso para você que eu nunca dei muita bola para a rede social até 2016. Quando chegou 2016, que se eu não me engano foi o ano que a Microsoft comprou o LinkedIn, eu passei a pensar assim, cara, tá acontecendo alguma coisa, vai acontecer alguma coisa aqui. E desde 2016 eu venho tentando produzir mais conteúdo para essa rede social e aprender muito mais sobre essa rede social. Então, eu estudei sobre o LinkedIn e eu estou fazendo alguns testes na rede desde então para aprender na prática. Que essa é a primeira dica aqui desse vídeo, tá, gente? Existe um monte de gente que está se dizendo guru de LinkedIn. Existem alguns profissionais que começaram antes de todo mundo. Um deles que eu admiro muito e sigo é o Cristiano Santos, né? Eu vi as primeiras palestras que eu vi de alguém falando sobre LinkedIn foi dele, foi bem coerente, coeso. O outro cara que é muito legal de você seguir é o Edu Costa. Então, são duas pessoas muito boas no que fazem no LinkedIn, que usam hoje o LinkedIn de maneira estratégica para gerar vendas e para ajudar outras pessoas a conquistarem, né, espaço nessa rede social. Então, assim, eu acho que a primeira dica aqui desse vídeo é prestar atenção com carinho no LinkedIn e não cair nessa de ficar ouvindo o que 1 milhão de gurus estão falando. É testar e aprender na prática. Então, assim, se você não tem uma conta no LinkedIn ainda, gente, cria hoje essa conta, porque pode ajudar muito nesse processo de transição de carreira. Falando agora de aspectos práticos do LinkedIn, tem muita gente que, como eu, criou a conta há vários anos atrás, não sei se foi em 2008, em 2010, em 2012, mas a rede social está parada lá, né? Então a pessoa foi lá, criou, botou meia dúzia de experiência profissional e esqueceu a rede social. A segunda dica é, você criou a tua conta, não deixa essa conta, essa rede social abandonada. É mais importante hoje, na minha opinião, sobre o aspecto profissional, especialmente em carreiras, né, mais ligadas a negócios, né, carreiras que não são tão visuais, né? Hoje eu considero o LinkedIn e o Instagram um baita combo para você fazer um trabalho de marketing pessoal praticamente instantâneo, né? Sem você precisar criar suas plataformas próprias. Agora, quem trabalha com designers, né, videomakers, etc., existem outras redes sociais específicas. Aqui eu estou abordando um ponto mais ligado a personal branding. Então, hoje eu acho que o LinkedIn e o Instagram são excelentes ferramentas para você fazer personal branding. Mas aqui eu quero focar no LinkedIn. Então, tem muita gente que vai lá, cria conta, abre tudo bonitinho, coloca as configurações, mas esquece essa rede ou entra uma vez por mês. Gente, hoje, a melhor dica que eu posso dar aqui para vocês é entra no LinkedIn todo dia, se for possível. Se dedica à rede social, troca o Facebook pelo LinkedIn. Se você ainda está entrando todo dia no Facebook, eu meio que assim, né? Entro de vez em quando no Facebook, mas tenho entrado todo dia no LinkedIn e não foi um hábito que eu desenvolvi intuitivamente. Eu me forcei a fazer essa transição e acabou sendo muito positivo para mim. Então, criou a sua conta no LinkedIn, entra todo dia para que você realmente acompanhe o movimento da rede social e comece a entender como a dinâmica funciona. E aí, vamos para a terceira parte, para a terceira dica desse vídeo, que é a gente falar um pouquinho de como as pessoas abandonam, né, o seu perfil. Não do ponto de vista só de você atualizar os conteúdos, mas também de você não ter um olhar tão criterioso e tão carinhoso
para o perfil que você deixou lá. São 3 coisas muito importantes aqui. Primeiro é a parte de imagem do perfil. Isso todo mundo fala, tem 1 milhão de artigos que você pode ler, de dicas, mas você ter uma boa foto e você customizar a sua foto de capa é algo bem importante, porque deixa o seu perfil na rede com aquele aspecto super bem cuidado. Mas já existem vários outros artigos e vídeos que falam desse assunto. Eu queria aqui me atentar ao resumo profissional e ao título profissional, que são 2 coisas que podem ajudar você muito na questão da transição de carreira, talvez mais ainda do que a foto. Por quê? A gente tem aquele título profissional, que é o que entra embaixo do seu nome, e a gente tem o resumo profissional. O título, eu acredito que são 130 caracteres que você pode colocar ali embaixo do seu nome para descrever o que você faz hoje ou para descrever o que você está buscando, né, no futuro dentro desse processo de transição de carreira. Então, assim, se você é uma pessoa que tem uma especialidade em alguma coisa e está transitando dentro dessa mesma área, tem que enaltecer isso. Se você é uma pessoa que está buscando mudar de área, é legal você também enaltecer isso no seu título. Sempre lembrando que esses títulos e esse resumo são baseados em palavra-chave. Então, é muito importante que você coloque ali palavras-chave que são importantes para essa transição que você está fazendo. O título, gente, vale observar as pessoas que são top voice no LinkedIn hoje, vale observar perfis de LinkedIn que você admira, que você segue, porque tem gente que adota uma linha mais prática e objetiva e tem gente que adota uma linha mais divertida. Não existe certo e errado, depende da carreira que você tem hoje e depende do lugar para onde você quer transitar. Agora, falando um pouquinho do resumo profissional, na minha opinião, é uma das partes mais importantes para quem está fazendo transição de carreira. Nesse resumo profissional, você pode, de uma maneira objetiva e de uma maneira muito encantadora, ser muito honesto ou honesta para a audiência, para as pessoas que estão visitando o seu LinkedIn. Então, se você está no processo de transição de carreira, mandando currículo ou começando a empreender, não importa realmente a linha de transição de carreira que você está seguindo. Esse perfil, esse resumo, tem que conversar com isso. Ali você tem um espaço de 2.000 caracteres para contar a sua história. Então, o que é muito ruim de ver quando a gente entra, a gente como recrutador, né, seguindo o papel de recrutador, é quando você tem praticamente uma descrição que é uma cópia da parte do histórico profissional da pessoa. Então, o LinkedIn, gente, ele tem a parte do resumo, mas ali embaixo desse resumo, você também vai ter a sua experiência profissional. Então, não adianta você falar exatamente a mesma coisa no resumo que está ali na parte de baixo da experiência profissional. Eu vou aqui projetar minha tela para você ver do que eu estou falando. Então, esse aqui é o meu perfil. Então, descrevendo aqui um pouquinho cada parte, quando eu menciono título profissional, eu estou falando disso aqui, que é exatamente o que vem abaixo do nome. E quando eu estou falando de resumo, é esse sobre. Então, aqui a gente pode ver que eu escrevi um resumo e eu mudo sempre esse resumo e tento revisar e melhorar ele com uma certa frequência. Então, eu começo num tom mais pessoal, em primeira pessoa, que é: eu amo e ajudo marcas a escreverem suas histórias. Empreendo desde os meus 19 anos, quando fundei MKT Virtual e decidi criar meu próprio ecossistema, quando vi que o que havia na minha cidade natal ainda não estava pronto para me dar todas as oportunidades que eu sonhei. Então, isso aqui é o começo de uma história e tem um tom um pouco mais emocional. E aí eu também coloco um outro aspecto emocional que faz parte da minha vida, que é uma experiência, né, transformadora, que foi que eu sobrevivi a um câncer quando eu tinha apenas 29 anos. Então, hoje se discute muito, né, essa questão de você adicionar experiências muito pessoais e muito humanizadas, e eu acredito nessa vertente porque acho que a gente não tem mais espaço para relações que sejam extremamente frias, né? Então, se você está fazendo um processo de transição de carreira, é a chance de você buscar, né, realmente se comportar e mostrar para o mercado quem você é e o tipo de empresa que você quer trabalhar também. Então, aqui,
tem esse bloco que é um bloco mais emocional e tem aqui um bloco que é mais prático, né? Que é o que eu amo fazer, o que as minhas empresas entregam, o que eu fiz junto da minha equipe e indústrias onde temos grandes experiências, que são segmentos de mercado para quem eu e a minha empresa mais trabalhamos. Sempre que você for fechar o seu resumo, essa é outra dica. Coloca uma chamada para ação, tá? É muito importante colocar uma chamada para ação. Algumas pessoas botam o celular e etc. Nesse caso, pode ser o e-mail. Então, aqui embaixo, o LinkedIn, essa funcionalidade não é uma funcionalidade tão antiga do LinkedIn, mas você pode botar conteúdos em destaque. Então, pode ser um blog post que você escreveu, pode ser um artigo que você escreveu dentro do próprio LinkedIn, pode ser uma matéria de imprensa onde você foi mencionado. E aqui eu botei um artigo que eu escrevi e a questão do UI Winning Women, que é um programa que eu estou participando esse ano, que eu fui selecionada. Aqui tem algumas estatísticas do meu LinkedIn e aqui são as atividades. E uma coisa muito importante, aqui, tá vendo que tem o bloco experiência? Tem muita gente que comete o erro de lá no resumo replicar exatamente as suas experiências profissionais. Isso não faz sentido nenhum, porque no resumo você tem a oportunidade de estar ali em primeira pessoa, de colocar a sua voz. Então, sempre lembra de tratar o resumo com muito carinho e para torná-lo mais pessoal. E não simplesmente uma réplica aqui das suas experiências profissionais e da sua formação acadêmica, que é algo que as pessoas fazem com muita frequência. Então, lembra de tornar esse resumo seguindo a lógica de abrir com a emoção, de colocar no meio seus serviços, enfim, seus resultados, os resultados que você já deu em outras experiências anteriores, né? Traz isso mais para um contexto racional e fecha chamando a pessoa para uma ação. Deixa claro o que você quer, deixa claro ali no resumo qual é o seu momento de carreira e o que você está buscando. Eu vejo muitas pessoas colocando aqui em transição, em recolocação profissional, e eu não acredito muito nessa estratégia. Eu acho que faz muito mais sentido você colocar aqui exatamente o seu título profissional e aqui embaixo você deixar claro que você está em transição de carreira e exatamente qual é o passo que você quer dar. Então, para a gente entender como o LinkedIn pode ajudar a gente a fazer um processo de transição de carreira e colaborar como um ponto de contato para recrutadores ou potenciais clientes que podem ajudar a gente nesse processo de transição de carreira. A primeira coisa é você ter uma conta nessa rede social. E você ter uma conta nessa rede social e começar a se dedicar diariamente, né, para tanto observar, interagir com as pessoas, como também para você produzir o seu conteúdo. A outra coisa é sempre olhar com muito carinho para o seu perfil no LinkedIn, ou seja, sempre trabalhar suas fotos, sua foto de capa, seu título profissional e dar uma mega atenção ao seu resumo. O resumo, gente, eu já mudei meu resumo profissional umas 3, 4 vezes aí nos últimos 12 meses, se for considerar. Porque eu sempre estou testando, refinando, então é muito importante que você olhe buscando sempre as coisas que mais fazem sentido você colocar ali naquele momento. E pensar no teu resumo, faz um exercício, que esse resumo é quase escrever uma carta para a pessoa que você quer conversar e é a pessoa que vai te dar essa chance de fazer uma transição de carreira. De novo, pode ser um recrutador, pode ser um profissional de RH, pode ser seu futuro chefe, pode ser um empreendedor, pode ser um cliente. Então, tenta pensar nesse público, né? Escolhe um recorte específico e usa esse resumo como se fosse um espaço para você fazer uma carta para essa pessoa. Conta detalhes pessoais ali, se você tem filhos, se você já passou por alguma experiência super transformadora na sua vida, os resultados que você já alcançou, mesmo que seja um processo de transição de carreira e você esteja indo numa área totalmente diferente, tenta mostrar o seu histórico, que é o que a gente chama de rastro profissional. Ou seja, o que você fez antes que está fazendo você chegar nesse momento da sua vida
agora. E nunca esqueça de, ao final desse resumo, colocar algum chamado para ação. Seja para a pessoa te mandar uma mensagem ali no LinkedIn, seja colocar teu e-mail. Tem gente que bota até celular. Então, coloca uma chamada para ação, porque realmente, se aquele resumo fizer sentido para a pessoa que estiver vendo você ali, é muito provável que essa pessoa entre em contato com você. Eu pretendo aqui nesse Veda falar um pouquinho ainda mais de LinkedIn, mas esse é o passo a passo, esse é o foco inicial para você começar a fazer um bom trabalho nessa rede social. E se você ainda não tem um perfil lá, corre! Eu estou gravando esse vídeo aqui em agosto de 2020 e o LinkedIn acabou de bater mais de 40 milhões de brasileiros na rede social, mas isso é pouco perto do total de pessoas conectadas que a gente tem aqui no Brasil. Então aproveita agora que essa rede social ainda está crescendo, ainda não atingiu o seu platô, para você começar a fazer um trabalho lá. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar o joinha para que ele atinja mais pessoas que estão fazendo transição de carreira. E se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar responder para você. Tchauzinho, até o próximo vídeo.